né? Como eu vou facilitar a minha operação, como eu vou fazer com que ela seja mais fácil de ser replicável, né? E eu dê menos trabalho para a minha equipe. Porque essa é uma conta importante. Isso vai bater no seu CMV. Porque, o cara tá com 32 comandas penduradas, nadando, né? Sem condição de fazer. O cara vai fazer de qualquer jeito. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast da Brasel aqui em Campinas. O podcast que a gente senta, conversa com as pessoas que entendem do nosso negócio e que nos ajudam a cada vez mais gerir nossos negócios com qualidade, trazendo melhores margens, trazendo mais ferramentas e musculatura para que você, dono de bar e restaurante, consiga ter um negócio de sucesso, sustentável, e que, cara, a gente possa falar que é bacana ser dono de restaurante, ou que pelo menos não sofre tanto ser dono de restaurante. Cara, neste episódio 16, a gente vai falar com um cara que vocês já conhecem, já veio aqui para o Encontro de Negócio, Marcelo Traudi. Só para vocês terem uma ideia, já levantando um pouco aí a expectativa do nosso encontro aqui, ele teve NPS 100, foi o primeiro, espero que seja o primeiro, né? Mas foi a primeira pessoa que teve NPS 100 no nosso encontro de negócio. Veio, o pessoal adorou, um baita de um conteúdo, dinâmica demais, interagindo com a turma. E eu vou apresentar o Marcelo Traudi. Marcelo, eu conheço já de histórias que me contaram do Ferretti contando já. Que eu já escutei do restaurante nas Olimpíadas. Sim. Que vocês, cara, juntos geriram. Na época deve ter sido o maior restaurante do mundo naquela época, de quantidade de atletas. Quero até que você conte um pouquinho. A gente vai falar bastante de ferramenta, mas essas histórias são legais de ser contadas. Professor do Senac há 22 anos, foi diretor da Sapori, né, nessa época. Sócio do Bistrô Lebu, que fala? Isso, Cubaratino. Cubaratino? Que legal, que bacana. Que a gente desafiou os clientes a pagarem enquanto achava justo pela refeição. Né? Cara, doideira, pois eu também legal. quero. Foi legal. Normalmente a gente faz o podcast, é só gestão. Cara, eu sou meio alucinado com isso, mas tem que ter um tempinho para contar dessas histórias que é muito bacana. Né? Autor, consultor de grandes marcas, cara, e mestre em administração e gestão de bares e restaurantes, especializado em bares e restaurantes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer poder contribuir com vocês de novo. Muito legal. Muito bacana estar aqui. É legal que a gente consegue fazer essa interface de criar um conteúdo para a galera ver em casa. Uhum. A gente, depois desse nosso bate-papo, a gente constrói um pequeno manual de 5, 6 páginas com as dicas para o cara levar para dentro do restaurante, imprimir, rabiscar e tentar fazer com que o aprendizado entre na prática. Legal. Então a gente faz esse mix aí entre encontro de negócios e podcast. E aí a ordem de vez em quando a gente vai brincando. E aí a gente, cara, vai falar de gestão de custo, gestão de margem, cara, no final das contas é como maximizar resultado com custos e inteligência, né? E aí eu até estava brincando que eu tive com o Politi, e ele sempre fala de uma coisa, né, cara, CMV. Ele é louco. Ele é louco, ele é o louco do CMV, né? Do processo. Vamos extrapolar um pouco de CMV dessa vez, não vamos falar vamos... E aí, como que a gente consegue controlar esse bicho chamado custo para os nossos restaurantes? Não controlar, né, mas gerir com inteligência. Cara, na verdade, eu costumo dizer bastante o seguinte, o CMV ele é fruto de um processo como um todo, né? Ele é um indicador que vai fazer, no final das contas, a relação entre consumo sobre receita, ponto. Perfeito. Só que o consumo, ele é um processo de contínuo, desde o momento em que você escolhe a sua matéria-prima, né, que você especifica a sua matéria-prima, passando por como você recebe esse produto, por como você estoca esse produto, como você manipula esse produto, como você vende esse produto, né, e como você vai gerenciar o seu cardápio. Então, o CMV ele é a ponta do iceberg, né, de um processo como um todo. Então, falar da gestão do CMV, a gente pode puxar aqui, né, vários dessas pontas de fio e cada uma delas vai contribuir para esse resultado como um todo. Então, por exemplo, se eu falo das minhas compras, uma das coisas que eu super gasto um tempão explicando e trabalhando nisso é na especificação da matéria-prima, porque, cara, se eu tenho um determinado produto para um determinado fim,
como eu posso otimizar essa matéria-prima de tal forma que ela traga o melhor resultado para mim? Um dos exemplos que eu aprendi na Sapori foi uma das máximas que eu sempre falei, que qualidade é adequação ao uso. Para diferentes usos, eu tenho diferentes qualidades. Perfeito. Né? Então, por exemplo... Não adianta você querer o melhor produto para um quilão que você vai vender barato. Pois é. A melhor carne você vai... Exatamente. Perfeito. Adequar. E aí, né, nesse processo para desenvolver a Olimpíada, né, para a gente operacionalizar a Olimpíada, a gente passou por algumas operações da Sapori e foi a primeira vez que eu trabalhei, né, de forma imersiva nas refeições coletivas. Tá. Que tem margens. Se a gente acha que em restaurante a gente tem margem, refeição coletiva, cara, é centavos por refeição. Claro, vende-se milhares de refeições por dia, enfim, né? Mas, é o jogo do volume com pouca margem. exatamente. E aí, cara, você entende o seguinte, cada centavo conta, literalmente. Né? Se eu economizo 1 centavo aqui, num contrato de 5 centavos, eu economizei 20%. Então, cara... É surreal. É surreal. E aí, um dia eu vi um produto que chamava feijão bandinha. Cara, o feijão bandinha é genial. Porque, no fundo, ele é um feijão quebradinho. Né? Um feijão quebrado. Metade, é uma banda de feijão. Por isso chama bandinha. Que se presta para uma série de produtos, por exemplo, um tutu de feijão. Por que eu vou pegar o feijão lindo, Arrumado, todo lindão, bonitão, e vou bater? Né? Um caldinho de feijão, por que eu preciso de um feijão lindo? Nutricionalmente... não, né? é o mesmo produto, só não está bonito. Exatamente. Né? Então, isso vai bater no meu CMV. Por quê? Porque eu otimizei, né, o processo de escolha da matéria-prima para entender o uso que eu tenho, né, com o resultado esperado. Então, eu não comprei material de segunda qualidade em relação, né, ao sabor, à segurança alimentar. Não, o gosto a entrega vai ser a mesma. Absolutamente a mesma. Entende? Mas aí deixa eu te perguntar, você falou de, cara, estamos falando de Sapori, altas refeições, você já pegou o teu exemplo lá do restaurante na Vila Olímpia, né? na Vila Olímpica, né? Mas, por exemplo, quando você vai para um restaurante mineiro que serve tutu, ele tem essa noção ou ele compra o feijão normal? Porque daí ele faz... Normal. Ele nem para pensar e o cara vende bastante tutu, então teoricamente ele teria volume para comprar dois SKU diferentes. Sem dúvida. E ele não compra, não para pensar nisso. Não. Caceta. Né? É a mesma coisa dos legumes, quando a gente compra tudo bonitão e tem algumas coisas que a gente vai fazer... Vai fazer purê. Exatamente. Né? Compra o Justo, compra aquela marca que são os produtos feios, mas é tipo a gente no Instagram, né? A gente é feio, mas tá com a foto bonita. Como é que chama? Enfim, esqueci o nome. Mas é isso, né? Eu vou fazer um purê porque eu preciso da cenoura mais linda. Eu preciso de uma cenoura, ponto. Entendeu? Uma batata. Então, é muito isso. Então, quando a gente fala que dá de trabalho, você vai ter que fazer 2 compras, selecionar 2 produtos e a galera fica meio com o braço curto no final das contas. Mas esse braço curto, né, ele é um dos grandes problemas. Por quê? Porque a gente acaba achando soluções que parecem mais fáceis, só que no final a conta vai chegar. Entende? Então, quando você faz uma gestão dos seus produtos e, né, diminui SKU, né, você otimiza o seu processo de compra, direcionando para aquela utilização que você vai ter. Então, para que eu vou ficar comprando produtos que são mais caros, né, se no final das contas eu vou ter mais resultado? Pô, esse meu trabalho vai economizar, dependendo do... Você vai pegar a questão do mineiro lá por quilo, pô, quanto o feijão representa do consumo dele? Né? Mesmo que seja um produto de item barato, mas o volume é grande. Na curva ABC, aquele produto é relevante. Né? Então, justifica uma atenção especial. Né? Isso é uma das coisas que eu sempre falo em processo de controle, né? de processos de controle. Ninguém vai, né, ficar fazendo controle de mostarda, de ketchup. Não é isso, não vai estar aí. Né? A gente vai controlar a proteína, vai controlar, né, os produtos que têm maior relevância no meu custo. Nesse caso, é absolutamente verdadeiro. Então, pô, né, dá um gás nisso. Né? Presta atenção nessa especificação, por exemplo. Ô, Traudio, você vê que a gente... Até eu usei o braço curto, mas não falando que todo mundo tem braço curto, longe disso, mas a gente acaba pegando alguns atalhos. Sim. Então, cara, você tem pouco tempo. No nosso setor, o cara que vai ter a cabeça para fazer isso, que normalmente é o dono do restaurante, etc., ele está atolado, enterrado em trabalho, então até por isso que ele acelera o processo e tal. Muita gente vai pelo Pareto,
Sim. Cara, eu nunca vi tanta gente falar Pareto como bar e restaurante. E quando você vai, por exemplo, para algumas outras indústrias que têm área de compra estabelecida, que tem... Cara, normalmente o cara tem uma matriz. E a matriz ele é custo-impacto. Então ele tem 4 quadrantes. Esse daqui eu vou fazer 3, 4 cotações toda vez. Esse aqui tudo bem, entra no piloto automático, mas eu vou fazer uma compra de um ano inteiro e brigar por um ano inteiro de custo mais baixo, porque todo mês vai entrar aquele negócio. E você não vê uma gestão de compras. Estou falando de novo no restaurante independente, médio e tal. A galera vai, puta, eu vou controlar custo pelo Pareto, eu vou fazer compras pelo Pareto. Cara, mas os 80% de itens lá, fica dinheiro na mesa, não fica? Fica, sempre vai ficar, né? E a gente fica super preocupado, eu não estou vendendo, vou aumentar o preço. Cara, dá o mesmo esforço pensando nos seus produtos. Em custo, você vai botar mais dinheiro no bolso do que tentando. Quando eu estudei nos Estados Unidos, eles tinham uma mentalidade que era engraçada, que eles chamam, traduzindo, mantendo o seu fornecedor honesto. Então, por exemplo, mesmo que você compre sempre dele, faz uma cotação, né? Gostei. Tipo, porque, cara, se ele levanta, você não bate, ele levantou 2 centavos. Que é o que mais acontece, Sem né? dúvida. Essa semana foi 3 centavos, outra semana foi 5. Na hora que você vai ver depois de 2 meses, tá 10% mais caro o produto, você nem prestou atenção. Exatamente. Né? Então, tem um amigo meu que fala, confio porque controlo. Boa. Essa é a primeira dica. A gente vai anotando algumas coisas, Essa né? é do... Confio porque controla. Esta é muito boa. Caramba. Percussi, do Lamberto Percussi. Lamberto Percussi, confio porque eu controlo. Primeira dica do coisa. Vou até roubar uma caneta, aí depois alguém me arranja uma caneta para eu ir anotando. Pega a caneta para mim, por favor. Tá, não, legal. Porque, cara, no final das contas, é onde a gente vai deixando o dinheiro. Eu vou aumentar 10, preciso fazer 10 mil reais a mais, né? Eu vou vender 10 mil reais ou vou economizar 10 mil reais? E 10 mil reais de economia é 10 mil reais de resultado. Exatamente. E 10 mil reais de venda não é 10 mil reais de resultado, né? Sim. Cara, não. E a gente está falando, por exemplo, de compras. Começamos aí na parte de gestão e tal. Cara, nunca é 1 para 1 aonde a gente... Cara, Coca-Cola, beleza, mas... E aí? E o cara que não olha a produtividade daquele produto, né? O rendimento daquele produto. Cara, você vê muita gente fazendo conta de rendimento para fechar preço de compra? Não. Que também não adianta eu comprar 10% mais barato se eu perco 10% a mais do produto. Cara, essa é uma discussão que cada vez mais a gente tem, porque, pô, quando eu trabalhei com Política 30 anos atrás... Um abração, Polite, falamos de você aqui, mas... quando, eu e o Ferretti começamos há 35 anos atrás, cara, não existia alternativa, né, de food service, de processos, né? Então, a gente tinha que pegar, processar e fazer um subproduto e é isso. Hoje a gente tem essas alternativas, né? Então, por exemplo, outro dia eu estava dando consultoria, a gente estava desenvolvendo uma marca que a gente conseguia parametrizar o tamanho da embalagem que eu queria de legumes pré-processados, de legumes higienizados. Então, né, isso é uma das coisas que eu falo super assim, no desenvolvimento do produto. É você fazer uma operação à prova de erros. Tá. Praticamente impossível, provas de erros, mas assim, é minimizar os impactos que a operação pode ter no resultado como um todo, facilitando isso. Então, um exemplo que eu dou sempre é assim, uma receita, uma GN. Animal. A ficha técnica pode ter quanto? Ter. É uma receita, uma GN. Né? É muito mais fácil para o meu funcionário entender isso. Putz, que eu preciso fazer 3 GNs, porque no meu plano de produção, isso é uma outra discussão, inclusive, o plano de produção. No meu plano de produção eu preciso fazer 10 quilos, e são 3 GNs, né, que dão 10 quilos. Uma receita, uma GN, 2 receitas, 2 GNs. Fica muito mais fácil para ele fazer 2/3 de receita, 1/3 de receita. Cara, você como gestor tem que antecipar essa possibilidade de erro, né? E se a sua equipe errar, a culpa é sua. Então, facilita isso. Tá? Você faz isso pelo mínimo múltiplo, por exemplo, cara, eu vou pegar aquele... Cara, eu vou abrir uma barra de manteiga de 5 quilos que eu tenho. E eu não vou fazer uma receita que vou usar 4,3 quilos de manteiga. Eu vou fazer uma receita de 5 quilos, porque a manteiga é o item mais caro daquela...
Que é Sim, não abrir embalagem e deixar a embalagem pela metade no... Foi exatamente o que a gente fez, nessa marca que a gente fez. Putz, uma GN de alface é a medida certinha da operação. Putz, alface, uma GN de 1 quilo. Entendeu? Tá. Então, o saco vinha de 1 quilo, que era exatamente uma GN, pus a GN, não preciso ficar com o saquinho aberto, etc. Mas aí você voltou com o fornecedor e fez o fornecedor te entregar? Sim. Pô, que eu legal. desenhei as especificações, então eu tinha lá 2 ou 3 tamanhos de possibilidades de sacos, etc. E aí fui desenhando. Agrião com esse, alface com esse. Tá? Então, qual foi a conta que a gente Mas aí você fez esse desenvolvimento do fornecedor. Ele. Exatamente. Tá. Né? Da onde a gente partiu? Putz, cara, da operação. Então eu fiz o caminho inverso. Né? Como eu vou facilitar a minha operação? Como eu vou fazer com que ela seja mais fácil de ser replicável, né? E eu dê menos trabalho para a minha equipe? Porque essa é uma conta importante. Isso vai bater no seu CMV. Porque, pô, o cara tá com 32 comandas penduradas, nadando, né? Sem condição de fazer. O cara vai fazer de qualquer jeito. Vai. Rasgueira somos nós. Né, que não pensou nessa entrega e nesse processo, nesse desenho dessa operação. Né? Então, não, e na hora do nadar não dá para pensar. Não. Então, tipo, você tem que pensar antes, na hora que você está comprando, na hora que você está definindo o cardápio, na hora que você está definindo o prato. Exatamente. Porque é ali que você tem tempo para desenhar um negócio bem desenhado, né? Cara, quando eu comecei, eu sou cozinheiro originalmente, né? E aí eu virei chefe e criei um prato, né? Que achei incrível, super estiloso, pá, não sei o quê. E eu era moleque, né? E o lugar que eu virei chefe, eu tinha sido estagiário, sabe? Então eu fui crescendo. Todo mundo, né? Cresceu comigo ali, me viu crescer. O Ferretti estava junto, inclusive. Aí, toda vez que saía o prato, eles me mandavam fazer. Porque ele era super trabalhoso. Resultado, na outra mudança de cardápio eu tirei. Porque, cara, eu fiz, né, moleque, criando, esse prato é incrível, saboroso, porque você salteia, não sei o quê. E foi isso. Então, esse foi um aprendizado lá de trás, que, cara, vai ter um processo mais complexo. Como é que eu posso facilitar esse processo? Hoje a gente tem sous vide, hoje a gente tem muito mais técnica, né, tecnologia, equipamento, para fazer entregas mais consistentes. Eu pego o exemplo do meu irmão, que toda vez que meu irmão vai mudar cardápio, a gente vai fazer cardápio diferente. Meu irmão é o chefe de cozinha lá do Benedito, né? Uhum. Eu chego, puta, Mauro, já pensou nisso aqui? Cara, dá para você perceber que ele está pensando como que seria a montagem do prato na boqueta para saber se, cara, a gente tem estrutura de execução para saber, tipo, então alguns pratos, por exemplo, mais elaborados, no Benedito não tem, porque, Matheus, se eu for fazer isso, cara, e sair uma mesa de 12, eu não consigo gerenciar este prato, vai acabar com, vai fazer minha noite de sábado nadar inteira por causa de uma execução de um prato que não está desenhado para a estrutura do restaurante, né? Sim. É muito doideira isso. Então, por exemplo, quando você fala, né, desse processo de analisar rendimento, etc., essa é uma métrica muito importante, não só para você melhorar o seu resultado, mas é para você até medir o seu fornecedor. Porque, pô, se ele está te entregando uma carne e aquela carne vai tendo rendimento pior, significa que você tem uma perda maior. Então, 5% hoje, 5% amanhã, aquilo que tinha rendimento de 10% agora tem tinha de 90%, agora tem de 80%. Pô, eu estou perdendo 10% nesse processo, que eu não vou conseguir repassar no preço. Né? Então, você analisando a sua matéria-prima a partir de uma perspectiva sistemática, você também tem como negociar com o seu fornecedor e falar, cara, você está me dando um chute aqui. Começou a piorar o teu produto que você está me dando. Exatamente. Mas aí você falou na questão da sistemática, porque, cara, você tem dado para falar para ele, né? Tipo, exatamente. Tava vindo, eu limpava o mignon e, cara, dava 92%. Agora o meu mignon tá dando 85%. Cara, eu tô perdendo 7% de mignon aí, né? E se for assim, com 17%, será que não vale a pena você comprar pronto, porcionado no vácuo? Como que você ajuda a turma a tomar esta decisão? Do tipo, eu saio vou abrir, vou ter um açougue dentro de casa ou um açougueiro dentro de casa versus eu comprar porcionado do Ramalho, por exemplo, que é um cara que vende porcionado para bastante gente aqui. Como que o cara pondera? O dono de restaurante consegue começar a pensar? Porque acho que deve ser uma dúvida geral em vários momentos da cozinha. Esse né? é o raciocínio 1. Né? Por exemplo, é 20% mais caro e a minha perda histórica é de 15%, cara, são 5%. São 5% só. 5% significa o seguinte, quanto de mão de obra isso demanda para mim? Quanto de processo eu tenho que acrescentar? Quanto custa o saquinho de vácuo? Essa é uma conta que que ninguém faz. E vai uma grana. O saquinho é uma grana, velho.
né? Tá uma grana. É uma grana. Sem contar do aspecto de geração de resíduo, né? Que o saquinho de vácuo também gera. Agora eu vi outro dia um saquinho de vácuo compostável. Achei interessante. É bem mais caro, etc. Sim. Mas já tem um alento Uma no alternativa. futuro, eu acho. Mas, enfim. Então, a primeira conta é essa. E a segunda é quanto isso vai economizar no seu processo. Quem está expandindo, isso é mais complexo ainda. Por quê? Porque muitas vezes o cara está expandindo e abre uma segunda loja e continua repetindo o processo naquela segunda loja, ou seja, ele só replica o problema, né? Ele não cria um crescimento orgânico usando o sistema dele. Até mesmo o sistema de composição de empresa, né? De você sentar com o seu advogado, com o seu contador, ver qual é a melhor constituição de empresa que você pode fazer para abrir uma segunda unidade, seja ela com, né? como Processamento de alimentos, uma Isso, CPA, uma central de exatamente. processamento. Porque aí você consegue fazer isso e começa a distribuir. Então, você entra até transforma... numa questão tributária, né? Você conseguir organizar para uma questão tributária. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você estrutura a sua composição de empresa de tal forma que você transforma parte do seu negócio numa... Não abrir uma cozinha central. Eu aliás, acho que sou bem contra isso. A não ser que Sério? Sim, porque você vai imobilizar 4, 3, 5 milhões para ter uma cozinha central bem montada, para atender 4, 5 lojas, você imobilizou aquilo, quanto de volume você tem para processar? Você criou um negócio uma indústria que... por natureza. A não ser que você monte isso para atender já PJ, já crie com, né, um sistema de venda diferente, vá atender outros restaurantes, aí sim vale a pena. Mas com 4, 5 lojas, você abriu uma central, você imobilizou 5 milhões e deixou de investir isso nas suas lojas. E não vai conseguir rentabilizar isso. O caminho da turma aqui, essa é uma discussão que eu tenho tido em vários grupos que eu participo, né? E aí tem a turma que é pró, cozinha central, vários grupos grandes usam e funcionam, Tudo e bem. tem vários grupos que, cara, fazem a produção na loja. Então, vou dar um exemplo de uma loja gigante que poderia ter cozinha central, que é o Coco Bambu, não, e toda a produção é dentro de cada loja. Cara, só que aí é processo muito bem definido e controlado na loja versus um lugar só com processo definido e controlado. o que eu acho mais inteligente de você fazer é o seguinte: a gente paga, por exemplo, pega uma loja grande, eu pago aluguel 365 dias, 24 horas, e eu uso isso para geração de receita durante quanto tempo? 8. Gira turno que nem indústria. Entendeu? Pega esse espaço ocioso da madrugada, nem que você faça uma reforma, crie uma área ali para fazer isso e otimiza aquele seu espaço. Acabou. Né? É uma solução que eu até adotei. Muito mais, cara. Você já tem a cozinha, tá pronta, você só vai ter que organizar a equipe da madrugada. Exatamente isso. Claro, muitas vezes você vai ter que ter um estoque, você vai ter que ter um sistema de distribuição, por isso conversar com o advogado, contador, ver qual é a melhor composição e cresce nesse sentido. É muito mais inteligente. Né? É o que as redes varejistas estão fazendo hoje. O que as redes varejistas fizeram? Transformaram todas as lojas em estoques. Aí você entra lá no marketplace, põe o pedido Escolhe. e ela distribui da loja que está mais perto, acabou. Né? E no dia seguinte chega para você vender, para o consumidor foi interessante, para a loja também, porque ela descentralizou o estoque. Né? Acabou. Diminuiu o custo da logística da última Da milha. última milha, exatamente. Cara, Traudy, 2 pontos aqui. Um, que eu acho que tem bastante gente que pede, a gente acaba nunca dando atenção que merece pro buffet aquilo. Uhum. E, cara, eu tenho uma teoria de como que eu faria. Eu não tenho buffet aquilo, mas eu gosto muito de finanças, de número e tal. Então, como que a galera controla de uma maneira bem controlada o custo do buffet aquilo? Cara, eu trabalhei com Politi num quilo, né? Tá, não sabia. Que ele teve, eu e o Ferretti. O Ferretti era o gerente administrativo e eu era o operacional. Que massa. Foi assim que a gente conheceu o Politi. Na verdade, para todos os buffets, o ponto de buffet é consumo per capita. Tá. Ponto. Mas você tem que calcular aquele consumo do dia para você saber, naquele dia, quanto que virou o custo per capita. A implantação disso é chata pra caramba. Todo mundo vai te xingar. Dane-se, eu não tô aqui para ser fofinho, para ser querido. Né? Eu tô aqui, a gente tá ali para... É um negócio. Né? Quanto mais sistematizado e mais informação você tiver, mais precisa é a tua gestão. Né? Então, o consumo per capita é fundamental. Como você faz? É muito simples. Cara,
pesa o que foi, estoque inicial. Aí eu ia falar, Reposições. é como se a pista fosse um estoque. Isso, reposições, compras. Menos estoque final, pesa o que voltou. Você não vai usar, não é isso, né? É só para você saber qual foi A perda. o volume, né, que voltou para ser o estoque final. Entendeu? Estoque inicial, o que você montou, mais as compras, reposições, menos o estoque final que voltou, a diferença disso é consumo. Divide por quantas pessoas comeram. O que eu vejo, cara, teve 2 pessoas que me ligou e falaram, Matheus, como que você faria? E aí, cara, pensando em operação. E os 2 casos, o meu problema é o que você chamou de compras, né? Eu reabastecer a pista com aquela GN que está indo, ou no final do serviço que eu vou com uma GN reduzida, porque, cara, não vou botar mais uma GN inteira de arroz nos últimos... Aí que a galera fica assim, cara, mas Matheus, como que eu controlo essa? Cara. E que você falou da GN, eu tinha pensado, uma das dicas eu falei, cara, faz as suas receitas com tipo uma GN de 1/4, uma GN de meio e uma GN inteira. Sim. E cara, você tem lá, você enche a GN de 1/4 e leva. E aí você controla quantos quartos de GN foi. Cara, é muito simples. Ou você, se você vai ter isso, você já vai ter armazenado. Compra um pass-through, né? Ai, eu tô Ou péssimo. porta-GN, aquele porta-GN. Um pass-through, isso. Ai, esqueci como é que chama isso. E já deixa pesado. Ele já vai estar aquecido. Na temperatura certa de serviço, já deixa pesado, já anota. Saiu, pum. Acabou. Né? É isso, antecipa o problema. Você já sabe o que vai ser. Uma das outras coisas que é mais inteligente você fazer, por exemplo, do que os buffets de pista quente, etc., que já é tecnologia velha pra caramba. A gente já tem, né, muita tecnologia para ter buffet quente e frio no mesmo equipamento. Lindo, super bem montado. Né? Isso é uma outra coisa, cara, um buffet mais fluido. Então, descentraliza o seu buffet, põe uma parte num lado, uma parte no outro, você diminui o fluxo, a percepção de fila muda. Cara, sai desse quadradão, dessa linha, né? Uma linha só com uma fila de 2 lados. Porque aí o cara quer só salada, putz, ele tá com a velhinha do tomate lá, tomar só um tomatinho, né? Meu, quebra um pouco isso também, né? Muda esse aspecto visual, porque aí facilita o acesso dos clientes ao produto. Cara, o ponto de pesagem, cara, pode descentralizar isso, mas manter um ponto central de pesagem, né? Cria um fluxo. Isso... Exatamente, a funila, claro. Sabe quem fez isso? O Graal. Sim, o Graal quebrou. Você chega, você tem 70 lugares diferentes, depois você passa pela cancela ali, né? Exatamente. Né? Eu quero só salgadinho, eu vou lá e pego salgadinho. Eu quero salada, eu pego salada, eu quero bebida, eu pego bebida e pronto, passei. É mais ou menos esse processo. Claro, né, que dependendo da condição você faz isso. Mas um ponto, né, que é extremamente interessante é a escalonabilidade do seu buffet. Tá, me explica. Por exemplo, você vai servir uma feijoada no sabadão, você começa com uma panelona desse tamanho. De ferro, da Staub, bonitona, né? Vivi Veloso, da Staub. Merchan, hein? Né? Dessas bonitonas, né? Qualquer marca, tô brincando. Às 2 da tarde, você já põe uma menorzinha. Continua um buffet bonito, continua um produto íntegro. Às 3 da tarde, se o buffet vai até às 4, 3:30, você coloca quase como individual menores, ali. individual, mais bonitinho, entendeu? Claro, você vai ter um investimento um pouco mais, né, parrudo, né, nessa transição, você pode ir fazendo aos poucos, né, faz só com os produtos mais representativos do seu custo, faz com os seus ensopados, faz com com a sua feijoada, e aí depois vai fazendo nas outras, entende? Então, esse tipo de atitude, por exemplo, isso foi o Marcelo, né, que é o diretor dos hotéis escola do Senac, ele fez isso. A gente fez isso no Senac. Então, funciona dessa forma. Então, comprovadamente funciona. Porque fica mais bonito. Você né? padroniza as GNs, ou seja, os vasilhames, assim, a gente está falando de GN, porque tem coisa que é GN e coisa que vai ser panela e tal. Sim. E você padroniza e tem tipologias diferentes de redução de... Exatamente. Que aí você escalona para baixo, cara. Eu tinha uma de 10 kg, depois uma de 5, uma de 2,5 e uma de 1. Baseado no quê? No histórico que você tem de reposição. Gestão sem informação não é gestão, é chutão.
Né? O Ivan... Peraí, mais uma. Gestão sem informação não é gestão, é chutão. É chutão. Essa é do Ivan? Não, eu que falei para ele agora sempre... Ele é doutor. Vira e mexe, ele fala assim, é o Traude que fala isso. Mas é isso, porque assim, pô, se eu sei, né, que às 2 da tarde, entre 1h30 e 2 da tarde, eu tenho uma reposição, eu já sei qual é a reposição. Você já antecipa o preço. Quem administrou o restaurante e faz isso até hoje é o McDonald's. Lembra quando vinha nas caixinhas? Quantas caixinhas ele sabia que tinha que produzir? Porque ele sabia que a cada 10 minutos ele tinha contagem a cada 10 minutos. Simples assim. Ninguém está inventando. Mas aí o cara do restaurante tem que estar com vontade de contar coisa. Tem. É tipo assim, é chato. Tem que contar. É chato. O processo de implantação, tanto do per capita quanto desse histórico de... Mas o per capita e o histórico de reabastecimento são a mesma ferramenta. Porque eu estou anotando o que está saindo, que horas está saindo. Claro, depois de um certo tempo, você já tem esse histórico per capita, alta temporada, baixa temporada, dia de movimento, dia sem movimento. Você faz esses estudos e faz essas variantes, assim, com os diferentes tipos de serviço, de movimento que você tem. Então você já sabe, putz, hoje é sexta-feira eu tenho 20% a mais de arroz, 30% a mais. Quando está nublado, chovendo, é só 5%. Pronto, vai tendo, sai do chutão e começa a ter uma das outras coisas que cara, há muitos anos eu aprendi foi o seguinte: as variáveis externas que interferem no seu negócio têm que ser registradas. Você lembra o que aconteceu dia 4 de julho? Ninguém faz isso, né? Você lembra o que aconteceu 4 de julho de 2012? Corinthians campeão da Libertadores. Né? Isso teve um impacto significativo, mas você não lembra o que aconteceu. Né? Depois... Você vai olhar só o histórico de vendas pelos dias lá, cara, o que aconteceu? O que faturou mais ou faturou menos? Né? Exatamente. Né? Putz, teve final da novela, capítulo final do Game of Thrones, Stranger Things lançou. Não, teve aqui, a gente tá em Campinas, rodeio de Jaguariúna. Pronto. Cara, teve rodeio de Jaguariúna e Oktoberfest. Oktoberfest não, Olambra. Festival de Flores de Olambra. Teve 2 semanas. Só o Pablo ficou feliz. O Pablo ficou feliz pra caramba lá, tava lá. Tudo bem que ele falou que ele tava trabalhando que nem um louco por causa do restaurante que ele monta dentro da... Não para de abrir restaurante. Não, eu adoro, né? Mas aqui em Campinas, eu fui conversando durante 2 semanas, as 2 semanas do mês de setembro, a galera assim, tipo, cara, velho, tá ruim. Cara, tá ruim. Então... Aí eu não lembro quem que foi. Mas você lembra que tá tendo o rodeio de Jaguariúna? Aí, tipo... Você lembra que tá tendo Olambra, né? Festival das Flores... Então, só que ano que vem você não vai lembrar disso. E aí você vai pegar lá e contratar um monte de extra para vir trabalhar numa semana que você sabe que não vai dar movimento. Pronto. É isso. Entendeu? Então, gestão sem informação não é gestão, é chutão. Ele chutou que ia ter movimento, porque é uma sexta-feira. Cara, preciso criar uma planilhinha de, tipo, no dia, o que aconteceu, velho. Cara, na hora de fazer o planejamento do mês, o que tinha em setembro do ano passado? Isso aí, cara, tá exatamente. Bom. Registra esses eventos externos. Quarta-feira, final de campeonato. Até porque isso também te ajuda pra caramba a pensar em promoções, pensar em combos, pensar em... Putz, meu cliente não vai estar aqui, tá? Ele vai estar vendo o jogo. E aí? Se eu tenho delivery, o que eu faço de interessante? Até comunicar, né? Como que eu comunico ele que ele não vai estar aqui mesmo? Sim. Por quê? Porque a promoção, ela promove para alguém, alguma coisa. Se eu não sei o que eu vou promover, por que eu vou promover, eu fico dando double shop, que para mim é uma péssima estratégia. Por quê? Porque na estratégia, né, de promocionar, o que eu sempre falo eu ando um caminho e o meu cliente anda outro e a gente se encontra no ganha-ganha no caminho do meio. Faz o terceiro chopp, que aí é mais interessante. Sim. Por quê? Ou o quarto, que seja... Porque assim, o número médio de pessoas que vem no meu restaurante é a mesa para 2 pessoas. Então o double chopp já não faz sentido, porque ele já ganhou 50%. Só de estar lá. Se a tua ideia for gerar mais demanda, beleza, o double chopp funciona. Se ela for gerar mais resultado de venda, o double chopp não funciona. Você faz no terceiro, porque aí ele pede 1 e 2. O quarto ele vai comprar, mas é só no quarto que ele vai ganhar o desconto, entendeu? Você já fez as 2 primeiras vendas, você já teve margem nas 2 primeiras, na última... Exatamente. Né? Então, mas o ponto é, o que eu quero com essa promoção? Eu quero fazer com que o meu ticket médio do delivery suba. Qual é a combinação de produtos do meu delivery?
são 2 sanduíches e um refrigerante, ou são 2 sanduíches. Então eu não vou promocionar 2, eu vou promocionar o terceiro. Porque, né, eu quero que ele ande esse caminho. Você tem que conseguir trazer ele para um consumo adicional do que você já está dando. Cara, ele vai tomar um, ele ganhou outro, ele não consumiu mais nada. Ele vai tomar um. Não, mas se eu tomar mais um, que aí você conseguiu fazer ele consumir um a mais, aí você ganha o próximo. Exatamente. É o 20%, 30%, 40% das lojas de camiseta no final do ano. A primeira 30, peça é tanto, não sei o quê. Exatamente. Mas isso depende do objetivo que você quer com essa promoção. Né? Se eu quero aumentar ticket médio, se eu quero aumentar venda de produto adicional, se eu quero atrair um público diferente, que público eu quero. Né? Por isso eu sempre discuto do princípio do revenue management, né? Que é vender o produto certo, na hora certa, no preço certo, para o público certo, pelo canal certo, na hora certa. Né? Então, esse princípio norteia muitas das nossas ações e decisões. Né? Cara, antes da gente entrar em precificação, eu falei que tem 2 pontos. A gente falou de buffet, né? E, cara, gestão de subproduto. Que isso é. Desculpa, eu ia falar um foda, mas isso é foda. Né? O cara corta, sobra lá para de não sei o quê, né? Coxinha de apara. Coxinha vende pra caramba, você tem que comprar apara. Cara, é uma zona, né? Nossa. E aí? Vou dar um exemplo do Benedito. O Benedito que mais sai é mignon. Sai muito mignon. E, cara, o nosso cliente gosta de mignon. A gente tá tentando. E aí, cara, tem o medalhão que vai no Wellington, não sei o quê e tal. Mas, cara, tem hora que tem estoque de cubo adoidado. Aí, cara, começa a resolver. Aí no Kids tá indo mignon no Kids, pra você ter uma ideia, pra gente conseguir desovar mignon. E aí, como que faz esse tipo de... Não existe. Essa é uma resposta que não existe. Não, juro. Fico menos pesado aqui. Não existe, porque assim, eu falei, não teve uma pessoa que não fez isso, né? Que assim, eu criei um produto para desovar subproduto e aí eu tenho que comprar o subproduto porque vende pra caramba. Não, o prato do subproduto virou o prato principal e agora... O subproduto é o produto. Todo mundo já passou por isso e vai passar. O que é ótimo. Né? Porque significa que, de fato, você criou um subproduto bem planejado e certo para o seu público. Isso vai acontecer. Né? O importante é você aproveitar integralmente a sua matéria-prima. Ponto. Se você conseguiu isso e se transformou num produto ótimo, legal. Se não, cria um outro subproduto. Eu estou vendendo mais, então repensa de novo, porque agora, né, a situação mudou. E será que vale a pena eu manter o subproduto ou o produto original e só compro, por exemplo, Sasaki, que é mais barato, e faço desfiado? Acabou. Entendi? Entendi. É isso. É de repensar continuamente. Nunca vai ser uma decisão. É contínuo, né? É um processo. Você sempre vai ter que ficar ajustando, não para, né? Não para, cara. Pega a gente que tem restaurante... O Pablo, né? Gerações de restaurante. O produto que ele serve hoje é completamente diferente do que o pai servia, do que o filho dele vai servir, porque, né, é um processo de mudança que o nosso cliente tem, né, tem acesso a novos produtos, chegam novas possibilidades, né, outros posicionamentos, e você vai mudando o seu cardápio, ele é vivo para o resto da vida. Se você serve a mesma coisa há 350 anos, cara... teu cliente vai morrer, porque, né, o meu filho já não come mais o que eu como. As porções hoje em dia estão reduzindo, né? Tipo, o pessoal sai e não come tanto, porque, cara, senão não é mais saudável, entre aspas, né? O cara tem ele se segura mais no volume, Sim, né? Até no desenho, né, da combinação desses pratos, a gente tem clientes que dividem muito mais entradinhas, né, do que comer um prato principal. Às vezes, se você tem tipo de negócio que quando você faz essa proporção de quantas entradas, quantas sobremesas eu vendi para cada prato principal, essa é uma métrica interessante da gente fazer, você vê que muitas porções estão aumentando em relação aos pratos principais, porque as pessoas às vezes dividem um prato e dividem 3, 4 entradas. Né? E eu faço isso com a minha esposa. Eu faço também. A gente divide 2, 3 entradinhas e divide o prato. Ainda assim, é um restaurante que tem bastante entradinha legal, você, cara, fica beliscando. Pois é. Você vai, belisca, no final pede um prato só para arrematar ali, né? Sim. E aí, né, se você tem boas entradinhas, se você tem boas alternativas, cara, essa é uma solução interessante. Né? Mas isso que mudou. Né? O restaurante do pai do Pablo é diferente do dele, por causa disso. Sim. Não, só para o Pablo... Casabela em Olambra, que tá todo mundo falando. Pablo, que também é conselheiro aqui da Brasil, nossa. Schurmacher. A figura, o chassi de grilo. Gente boa demais, pelo amor de Deus. Foi o cara é muito figura. Cara, a gente tá falando de maximizar resultado, falando bastante de custo, vamos falar um pouco de precificação. E se você fosse ponderar
custo e receita. Ou seja, eu fazer estratégias de receita, CMV, eu falei CMV, parece que não é, mas, cara, eu escolher produtos melhores que me dão mais margem e eu gerenciar custo. Que você daria um peso igual para as duas pontas ou... Cara, na verdade, assim, acho que a melhor gestão de estratégia de cardápio hoje é você usar engenharia de cardápio. Cara, isso, assim... Não dá mais para não fazer, né? Não dá. É assim, não dá para você de Não fato... dá para você simplesmente vender pelo preço mais alto lá, esse prato aqui que dá a pressão, que o garçom quer vender porque a comissão é maior, só que, cara, não te deixa margem. Exatamente. Aí você tá apanhando que nem um... Isso. Associar isso ao princípio do revenue, que é você fazer segmentação dos seus day parts, naquilo que a gente discutiu no encontro, né? De você entender melhor cada um dos seus momentos de negócio. Associar isso a uma gestão estratégica do seu cardápio, que é pensar por que aquele prato está lá. Ele vai ser um gerador de tráfego? Ele vai ser um ícone? Ele vai ser um gerador de receita? Ele vai ser um gerador de alternativas? Ou seja, eu estou lá para compor o meu cardápio mesmo e eu preciso de pratos assim, que eu sei que não vai vender tanto, mas putz, né? Eu preciso Se não tivesse, você perdeu a mesa inteira porque aquele cara queria comer aquilo. Esse é o quebra de veto. Esse é o quebra de veto. Que é o vegano. Isso. Né? Putz, então se eu não tiver, eu vou perder a mesa inteira, como a minha família teve, 2 vegetarianos, né? E quando a gente sai para comer, sai 5, 6 pessoas, se não fosse, né? Se não tivesse uma opção, 6 não iriam por causa de 2, né? Então esse é o quebra de veto. E aí tem restrição alimentar, tem uma série de variáveis. Eu tenho aqueles que são instagramáveis, né? Que são pratos que eu de fato preciso colocar, que são importantes. Tem os, né, que a gente chama de os indulgentes. Putz, eu preciso ter um... Né? Que o cara se esbanje. Que seja de gordura, seja de açúcar, seja, né, de sal, né? Mas é isso, né? Dessa indulgência. Então, estrategicamente, cada um dos seus pratos precisa estar lá por uma razão. Preciso ter faixas de preço também, né? Eu sempre digo que, de maneira geral, a gente tem 3 faixas de preço no cardápio. Os preços, né, de entrada, não entrada grupo de venda, mas de entrada, os preços mais baixos de cada grupo. E aí, dependendo do tipo, né, 2, 3 desses. Os preços para os intermediários, os mais caros. E, eventualmente, alguns grupos, como camarão, bacalhau, que você tem aqueles que são... Fica o outlier ali mesmo. Exatamente, fora da curva, que você sabe que vai ter uma venda diferente, etc. Mas que quem compra sabe que aquele produto... O polvo hoje, né, que é uma das proteínas mais caras que a gente tem. Que então, o cara não olha o preço. O cara que sai para comer um polvo, ele não está olhando o preço. Ele quer saber se o polvo vai ser muito bom mesmo. Exatamente. Né? Então, eu acho que a combinação de todos esses elementos e de que por que eu quero aquele prato. Existe uma fórmula desses grupos de tipo de produto para assim, Matheus, tem que ter tanto para esse? Não. Ou está linkado assim, cara, qual que é o posicionamento do teu restaurante? Isso. E aí você vai... Exatamente. Né? É assim, eu sou um restaurante que quero oferecer uma opção interessante de entradas. Então, você coloca um pouco mais de entradas e dentro dessas entradas você distribui, né, por essa, né, estratégia de posicionamento de preço. Então, tipo, se eu quero ser um restaurante que é percebido como um bom custo-benefício, um low cost, aí você vai trabalhar com mais pratos de entrada. Você pode aumentar ou você pode ter uma faixa intermediária entre a mais cara e a mais barata, a intermediária e a mais cara. Você pode fazer esses pratos de transição, digamos assim. Mas é sempre assim, pegar a engenharia de cardápio, entender a característica de cada um desses pratos e fazer a gestão desses preços, né? Putz, esse prato aqui ele é interessante porque ele é um prato que representa muito do que eu gostaria, né, de posicionar a minha marca. Né? Então, putz, é o meu mignon, é o prato que é o meu ícone, é o que eu ponho na minha comunicação. É o que vai na foto do outdoor, não sei o quê. Né? Então, esse vai ser o meu ícone. Cara, esse prato esse aqui, é o âncora mesmo, né? É o meu âncora. Então, o que você quer com esse âncora? Você quer que ele tenha mais inserção no mercado pelo preço, ou ele vai ser o ícone, por ser o ícone eu vou cobrar ele mais caro. Mas isso tem que ser uma decisão estratégica, deliberada, consciente e baseada em informação. Não vale xingar, mas o que você acha da turma que falar tantos pratos e os menos vendidos tira e faz ajuste de cardápio pensando assim? Cara, isso vai depender muito de quanto ele representa em termos de esforço operacional. Ele é um SKU que eu tenho só para aquele prato? Eu tenho um pré-preparo só para aquele prato? Porque, por exemplo, se eu fazer aquele prato que vende pouco, é o mesmo trabalho e mesmos SKUs, os mesmos produtos que eu tenho dos outros, pode largar ele lá que não tem problema. Pois é. Ou então você cria valor nele.
por exemplo, é um prato que vende pouco e ele é uma... vamos pegar aqui um pernil de cordeiro, tá? Putz, ele vende pouco, é um prato que eu tenho que ter bastante. Faz o seguinte, sob encomenda. Eu faço para você. Só me liga umas 2, 3 dias antes, faz a reserva, faz um auê todo, transforma aquele prato num evento. E, putz, o cara que quer, ele vai. Ele quer. E ele vai. Putz, lá tem aquele, tem que ligar. Putz, então vamos ligar para a gente ter certeza. Aí já, sabe, já reserva a mesa. Ou seja, faz um evento desse prato. Cria valor. Putz, eu estou fazendo para você aquele prato. E no fundo, era só para ele mesmo, porque só ele comia, entendeu? Que é aquela história, não posso tirar isso daqui porque tem um cliente que sempre pede, né? E você vai ver, o cara vem 3 vezes no ano, mas o cara quando senta lá e reclama se não tem o prato, né? Eu fui gerente operacional do Jockey, né? Durante um tempo. E eu tinha lá... com certeza você tinha esses clientes, essa história né? É sensacional. Eu tinha a velhinha do nhoque ao molho rosé. Né? Só ela comia o nhoque ao molho rosé. Aí a primeira vez que eu fiz tudo de cardápio, tirei o nhoque ao molho rosé. Um dia eu cheguei no restaurante, estava a velhinha querendo me matar, que eu tirei o nhoque ao molho rosé. Eu falei, não, minha senhora. Esse prato, toda vez que a senhora vier aqui, vai ter. Mas vai ter só para a senhora. Nossa. Mudou. Foi aí que eu entendi como eu podia gerenciar produtos como esse, entendeu? De criar valor. Ela passou a me amar. Cara, porque eu já tinha tudo. Eu já tinha o nhoque, eu tinha o molho. Mas eu não deixava o molho rosé porque era só para ela. Então, quando ela pedia, eu fazia rapidinho, perdia, exatamente. Então, eu já deixava só para ela. Quando ela pedia, o maître já sabia, já chegava, já adiantava. Era só... Então, criou um valor naquilo. E aí ela levava as amigas para comer. Olha o meu nhoque, é o meu nhoque, entendeu? Fenomenal. É, muito legal. Então, assim, tem vários restaurantes que fazem isso. Então, o La Casserole, eu acho que fez isso agora com um prato super tradicional deles, lá em São Paulo, que é um dos franceses mais antigos. Ele tinha rim de vitela, que é um prato muito característico, né, de bistrô. E aí o rim é sob encomenda, porque vendia pouco, né, e criou esse valor, né? Então, ele tem esse caráter de ser especial para aquele grupo de pessoas que gostam daquele e vão para lá para comer aquilo. Mas se, por exemplo, se aí é uma preparação difícil, é um SKU que, cara, só tem naquele prato, aí não faz sentido manter mesmo, tira lá os 20%. O que você acha de cardápios sazonais? Acho ótimo. Tipo, cara, eu não sou muito fã do tipo, daqui a primavera, verão, não. Conectar com essas coisas que eu achei muito do passado, mas o cara fazer coisas diferentes para atrair o público. Acho ótimo, isso traz possibilidade de você experimentar novos pratos, entender o comportamento dele, precificar ele de forma diferente, porque como ele é sazonal, na hora que você, né, percebe se ele vende bem ou não vende, a tua elasticidade de preço pode ser um pouco, né, testada. Então, se eu colocar ele um pouco mais caro, parou de vender abaixo, será que aumentou, vendeu? Então, né, essa sazonalidade é super importante. A indústria usa isso pra caramba. Né, o LTO, os Limited Time Offer, né, que são os LTOs, vários surgiram assim. O CBO foi assim, né, agora saiu de novo, mas é assim porque você testa um produto, testa o processo, testa a elasticidade, né, testa né, toda a cadeia, de certa forma. Funcionou? Põe lá. A gente sempre teve isso, né? Antigamente tinha um espacinho no cardápio que você punha, né, pregava, colava, era um quadradinho do lado superior direito. Os especiais, né? Os especiais, exatamente isso. Né? Cola com um grampinho, e a gente sempre perdia aquele papelzinho, ficava saindo horroroso, mas, né, a gente fazia isso. Mas a gente tem usado lá no Benedito para testar pratos novos para entrar no cardápio. Sim. Então, tipo, a gente tem que fazer o ajuste, etc. Cara, tipo, por exemplo, um tempo atrás, a gente fez o Festival do Camarão. Então, eram vários pratos, entradas e pratos com camarão. E aí, os melhores mais vendidos, que tinham um preço bacana, tal, a gente colocou. E aí, trocava, porque o Frutos do Mar, que não estava vendendo tanto, perdia o lugar para um camarão e assim por diante. Sim, sou super a favor. Acho que isso traz... aera o cardápio... Né, traz possibilidade de repensar, traz novidade, né? Porque, a gente que tem, né, restaurantes há mais tempo, etc., chega uma hora que o teu cardápio cansa, você zerou mesmo o seu cardápio, às vezes você não aguenta mais aquele prato, né? Teu cliente também, ou também tem aquele negócio, ele vai lá só para comer aquilo, né? E aí você tira também, né? Tem isso. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Cara, eu estava num encontro. E aí, cara, tem a ver com custo, mas não tem nada a ver com custo. Olha que doideira. Um dono de restaurante
mas é um restaurante que muito focado em digital. Então, tipo assim, o cara com estratégia digital, sabe, para molecada mais nova, que, cara, tem o auê da internet, faz lançamento, todas aquelas coisas. E o cara fez uma vez é uma pizzaria. E ele fez uma vez uma pizza completamente doida. Cara, a pizza não vendeu nada, só que o fato de ter a pizza doida gerou um baita de um fluxo na internet. E o movimento dele aumentou. Então, tipo, fez pizza, cara, não, mas umas coisas doces que não tem nada a ver com não sei o quê. Mas a intenção não era o produto. O produto em si, você fala assim, cara, não é nem para vender, é só para eu criar um auê na internet que vai fazer a galera, peraí, puta, é verdade, eu gosto de lá, deixa eu experimentar ou ver outra coisa. Que nem a coxinha de 1 quilo, por exemplo. Cara, aquelas mega pizzas desse tamanho, sabe? Tipo, isso ainda pega no público? Cara, a gente tem, na verdade, quando você fala do digital, essas coisas, isso escalona de uma forma absurda, né? Cara, se viraliza, o cara arrebenta, Pois né? é. Arrebenta positivo ou negativamente também. É que nem vender muito com margem ruim. Cara, você vai sofrer depois, né? Entendeu? Então, assim... Vou fazer uma pergunta capciosa depois, então. Tá bom. Então, o fato de você ter um produto muito diferente faz com que você atraia, eventualmente, um público que não é o seu, ou um público novo. E, de repente, esse público novo se transforma no seu público. Putz, um amigo em comum, que, aliás, me apresentou o Política, é o Otávio Horta, que foi o cara que criou a América, o Hits, o Spot, etc. E até hoje é um cara que eu super respeito, né, e sou amigo dele. Ele conta que o Hits, que é um dos restaurantes mais tradicionais, famosos de São Paulo, etc., tinha sido um monte de coisa antes de se transformar. Ele tinha sido restaurante de emo, tinha sido, sabe, restaurante dark, gótico, não sei o quê. De repente, né, ele acertou, né, e achou um público diferente do que ele tinha e achou um público, né, e aí construiu todo uma marca em volta disso e super acertado, etc. Então, às vezes você atrai um público que não é necessariamente o seu, que consome produtos diferentes, e você acha um novo nicho, acha um novo mercado, uma nova forma de se comunicar com eles. Às vezes você pode ter um dia da semana que seja para eles, aquele produto você faz só num dia, e aí você cria um hype para aquele dia. Nossa, é o primeiro domingo, o segundo domingo, o terceiro domingo, é só aquele grupo, né? E se isso de fato colou, você cria todo um material de comunicação. E aí o Lucas é melhor do que eu, né? Mas enfim, é isso. Né? Ele tá pedindo para encerrar, mas calma que eu tenho mais coisa aqui, tá, bonitão? Mas uma pergunta capciosa. A gente tá falando aí, por exemplo, do cara que faz a pizza doida lá. E aí, o que você acha de Restaurant Week? Que é uma polêmica, você sabe, né? Tem gente que ama. Não sei. E tem gente que, cara, odeia. Cara, você sabe que eu tive em Nova York com os fundadores, né, da Restaurant Week. Tá. Eu participei de um programa uma vez hoje já não é mais deles. Não, já virou uma franquia, já virou um negócio muito maluco. Tá. Originalmente é uma ideia super legal de você pegar, né, aproveitar uma determinada ocasião, criar um combo de produtos que reflitam o que é a sua marca e pessoas que a princípio não conheceriam, não visitariam, tenham a oportunidade de consumir, né, e experimentar o seu restaurante e depois acabarem virando seus consumidores. Originalmente mas isso a ideia é o conceito mercadológico do negócio. Aqui na prática é outra história. Então, né? Aí o que aconteceu? Como isso gera um fluxo e gera uma atenção, muitos restaurantes perceberam que poderiam otimizar, né, e usar um canal de comunicação e um canal de vendas, né, muito mais do que um canal de posicionar o seu produto. Perfeito. Vou fazer o Restaurant para ganhar dinheiro e não para mostrar no restaurante. Aí você quer ver um cardápiozinho típico de Restaurant Week para ganhar dinheiro? Facinho. Salada do chefe, ceviche de tilápia, tilápia empanada, picadinho, né, de frango e pudim ou creme brulee. Tô errado, né? Ou panacota. Né? É o cardápiozinho padrão, né? Porque o cara vai aproveitar todo esse fluxo, vai fazer um cardápiozinho barato e vai otimizar dentro daquele 69, vai ter uma margem 78. boa e vai arrebentar um volume grande de vendas. Acabou. Né? Então acabou virando isso. Pô, eu tive um amigo Mas você acha uma boa estratégia isso? Depende. Depende de como você vai usar essa estratégia a seu favor. Você vai de fato colocar produtos que te representam? Aquele público, ele tem potencial, né, que come R$ 79, você vai ter produto
para entregar para ele uma boa experiência, R$79 ou R$80, porque ele é sensível a preço de certa forma, né? Hoje a gente já tem Sim. desculpa, um público que espera o Restaurant Week porque é onde eles conseguem acessar. Então, assim, você vai ter um produto que ele consiga acessar depois com uma margem legal e com uma entrega legal a 69, Ou senão você só vai usar aquele público naquele momento e depois aquele público não vai conseguir voltar mais. Não é um ganha-ganha longevo, né? É um ganha pontual, um ganha, vai, até ganha-ganha, mas não é longevo, não vai criar um relacionamento. Você criou uma venda. É só o one shot ali, só uma vez e acabou. Isso. Você criou uma venda e não uma venda repetida e contínua. Se você tem produto, se aquele teu cardápio de fato é um cardápio que também te representa e de fato vai mostrar, dá a oportunidade de você mostrar bons produtos que vocês tenham e consiga atender esse, cara, aí vale a pena. Mas teve amigo meu que saiu porque os caras dividiam prato e iam tomar água no banheiro. Completamente diferente do público que ele tinha. Por exemplo, eu não faço mais porque o meu cliente normal, regular, cara, se incomoda porque, cara, agora tem fila, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. E a gente não conseguiu conectar este público no consumo dele cotidiano, vamos falar no consumo dele regular, dentro da nossa oferta de valor ali, né? Então, é por isso, né? Porque, na verdade, assim, você acabou atraindo um público que não é o seu público e que também não teria potencial de ser. Até porque, de repente, na estrutura do seu cardápio, você não vai conseguir continuar atendendo. Se você continuar, isso é legal. Isso vale a pena. Né? De repente, mesmo que seja naqueles preços de entrada e que você tenha... Claro, né? Se você está oferecendo, vão ser produtos legais. Pô, o cara vai... Putz, olha que legal, não conhecia esse produto. Pô, vamos voltar aqui depois? Gostei dessa experiência. Para você é legal, para ele é legal, porque tá naquela faixa... Teria que ser uma coisa de não one night stand, teria que ser um negócio... Vou criar um relacionamento e não vai ser só dar uma, entre aspas. Isso, mas é isso mesmo. Ou você até pode usar a estratégia do revenue, né, de vender para um determinado público que é mais sensível a preço em faixas de horário, dias específicos. Tipo, o que você acha do primeira mesa? Já conhece isso aí? Sei, que você vende com desconto. Um desconto para o pessoal que chega no começo do coisa. É o princípio estratégico do revenue. É de você vender produto certo, na hora certa, para o público certo, no preço certo, pelo canal certo. O cara quer ir até o seu restaurante, tem uma certa sensibilidade a preço, beleza. Eu tenho ociosidade numa segunda-feira à noite. Pô, pode vir, né? Eu vou te oferecer um produto diferente, você é sensível a preço, pô, aproveita os momentos em que eu não estou tão cheio, consome o meu produto, né? Eu te ofereço um rol de produtos, ou mesmo que sejam todos, mas eu dou 20% de desconto, ou faz um acordo com a sua importadora de vinho, com a sua distribuidora, né? Pô, você não consegue oferecer uma tacinha de vinho branco? Putz, consigo, ó, te consigo bonificar uma caixa. Cara, uma caixa vai dar 20 clientes a cada segunda-feira, toda segunda-feira durante um mês. Pô, você faz né? Um harmonizadinho ali com a taça de vinho, Acabou. O cara... Margem do seu prato tá ok, porque você já tem, o vinho o cara ganhou, ficou feliz. Entende? É exatamente isso. Mas aí a gente demanda da cabeça do dono de restaurante fazer... É isso que eu acho que é importante da gente conversar aqui. Claro, você não vai pegar, por exemplo, o seu cão, né, que é aquele baixa margem de lucro e baixa venda, e colocar numa promoção como essa, ou, né, oferecer promocionado. Eu vou pegar aquele que é um quebra-cabeça, que eu tenho uma boa margem de lucro, talvez não tenha tanta venda, vou pegar um que eu tenho uma boa margem de lucro e boa venda, pô, eu vou oferecer um produto popular, mas eu tenho margem de lucro, eu consigo abrir mão. Você consegue abrir um pouquinho. Né? Ou então, eu nem estou abrindo mão, porque está bonificada a tacinha de vinho. Entende? Então eu faço, ou até faço um combozinho com um quebra-cabeça, uma estrela e um burro de carga. Putz, 2 pratos super populares. No contexto geral, se você pensar a margem combinada deles, é capaz de você estar tendo uma margem melhor do que a média sua no dia a dia. Você está gerando venda onde você não teria venda. Sim, receita nova. Receita nova. O cara que comprar esse combozinho vai tomar uma tacinha de vinho, vai tomar uma água, né? Vai pagar os 10%. Ou seja, a sua equipe vai ficar feliz porque naquela mesa que você não estava gerando nada de receita, né? 0 de margem de lucro vezes 1 é 0. 1 de margem de lucro vezes 1 é 1. Exatamente. Né? É melhor do que 0. Exatamente. Teu custo fixo está lá. Marcelo, cara, eu acho que vocês mudaram aí o timing, o relógio foi um pouquinho mais rápido aí, né? Foi porque rápido. eu atrasei, né?
Não, mas, cara, foi um prazer. Eu acho que dá para conversar aí um tanto. Antes de finalizar, você espere aí. Conta um pouquinho o que foi o restaurante da Vila Olímpia, do Olímpica, eu tô enroscando, e do Pague Quanto Você Quiser. O do Lebu e o Baratino. Cara, é o seguinte, a Vila Olímpica foi, sem dúvida nenhuma, um dos desafios mais incríveis. Eu era responsável por uma operação né, junto com a Sapori, eu era o diretor de operações da Vila dos Atletas. A gente operava 10 diferentes operações, então tinha Grab and Go, tinha o Casual Dining, que era um grill, né, uma pegada brasileira, aberto, que podia... Isso era para todos os atletas, todos né? os atletas e delegações. Beleza. Tá? A gente alimentava todos os atletas e delegações, além de toda a força de trabalho que trabalhava na Vila dos Atletas. Que era Quantas mais ou menos... refeições por dia? Então, ao todo eram mais ou menos 70 mil refeições por dia. Quando o Polite me fala, cara, é surreal, cara. Como que controla um troço desse? É surreal. No fundo, o processo de controle ele é relativamente simples, porque o que a gente faz é dividir os diferentes tipos de serviço que eu tinha em um restaurante. Então, a gente tinha vários segmentos, né, do principal restaurante, que era como se fosse cada um dos restaurantes. Então, eu tinha a área Brasil, a área World Flavor, a área Ásia e Índia, a área pizza e pasta. Então, cada um desses era um restaurante. Apesar de ser 70 mil, cara, descia, cara, isso aqui é tanto, isso aqui é 5 mil, isso aqui é tantos mil. Isso, então, exatamente. Tá? E aí as outras operações, né, que eram espalhadas pela vila inteira e que era como se fosse, cara, um alphaville, né? Então, em cada conjunto de prédio, a gente tinha uma operação de grab and go para o atleta que não quisesse passar no restaurante, só pegava o negócio, ia para treinar, funcionava das 5 da manhã até as 2 da tarde, era uma operação mais restrita, mas espalhada. Tinha a parte de eventos, né, cerimonial, o próprio evento do comitê e o restaurante principal, que era o maior restaurante do mundo, 5.500 lugares, e o restaurante de funcionários que tinha 2.000 lugares, mais ou menos, 1.500 lugares, se não me engano. Sei que o Michael Phelps ia de madrugada tomar sopa. Foi. Não era eu que estava na operação, porque não dava para ficar 24 horas, mas ele ia. Cara, as histórias são assim. Vamos tomar uma cerveja um dia para você me contar que, cara, muito engraçado. Mas sem dúvida nenhuma, acho que foi um orgulho para a gente, né, como povo, de primeiro poder oferecer serviço, porque normalmente eram empresas estrangeiras e foi a primeira vez que foi a empresa brasileira que fez. Legal. Né? Então, acho que isso é um mérito do Mendes, né, que está aqui pertinho, na Sapori, a sede é aqui pertinho. E ele realmente foi um cara super visionário. Então, foi isso. Aí a gente montou a equipe, né? Muitas pessoas já tinham trabalhado comigo. Então, foi realmente muito, muito legal. A gente não teve nenhuma suspeita de intoxicação alimentar. Pô. Mais de 2,5 milhões não tem uma suspeita de intoxicação alimentar. Perfeito. Cara, perfeito. Realmente foi muito legal. E o Lebu? O Lebu foi um projeto que eu e o Zé, a gente estava montando uma empresa a gente pegava restaurantes que tinham potencial, comprava se juntava um grupo de investidores e melhorava a operação e depois ia ver o que ia fazer. Se a gente vendia, continuava com ela, vendia uma parte, enfim. E aí, na construção desse produto, a gente falou, cara, a gente está posicionando o restaurante de preço justo. O que é justo? Justo é o que o cliente quer pagar. Vamos perguntar para ele. E aí foi assim. E aí o processo foi incrível, porque teve precificação dos clientes que bateram a diferença de centavos com o que a gente tinha precificado. E produtos, né, que o Zé criou, por exemplo, uma costela ou um salpicão, que eram produtos que surpreendiam os clientes, que eles viam valor. Mesmo sendo uma matéria-prima barata. Isso. Tal. E aí significava que eles pagavam, porque o que tem valor é aquilo que ele paga. Né? Senão ele não viu o valor, ele deu valor para aquilo, literalmente. Né? Então, cara, a gente teve pratos que a gente tinha uma margem de lucro fenomenal, porque as pessoas não esperavam nada e aquilo surpreendia. Então foi muito legal. Foi muito legal. Foi com o Zé Baratino, foi um momento muito legal. Além de ser um grande amigo. Né? Que legal. Cara, teria 1000 coisas pra gente conversar. Eu acho que, cara, acho que o Lucas te contou, a gente tá com essa iniciativa desse ano, chama Escala do Conhecimento, né? Da gente trazer muito conteúdo, informação, etc.
Então, eu queria te agradecer de ter vindo prazer, 2 vezes aí, já fica com a gente. Já vou estender o convite para mais vezes Já tá aí, que a gente entende aqui na Brasel de Campinas, Brasel como um todo, mas especialmente aqui em Campinas, que, cara, a galera tem que ter musculatura. Não adianta a gente reclamar do funcionário se a gente não tá bem. Sim. Não adianta reclamar do país, reclamar do mercado. Cara, você tem que ir lá. Se você tem ferramenta na mão, cara, não tem por que não usar. Então, o nosso papel como associação é botar a ferramenta na mão, apresentar vocês para a turma. Você tem uma consultoria, eu queria que você falasse um pouquinho da tua consultoria antes da gente encerrar. Porque, cara, nosso papel é conectar a turma. Então, puta, eu tô com uma dificuldade e não sei para onde pedir ajuda. Cara, vamos conectar com quem consegue ajudar. E o cara que, de repente, estava indo para um caminho um pouco errado, que ia dar uma baita dor de barriga, de repente ele ajusta e, cara, vira um sucesso. E toca um pedaço da nossa pirâmide, aí, da nossa base da pirâmide da economia brasileira, né? Sim, não, é sensacional, acho essa iniciativa de vocês, né, de fazer com que a gente traga ferramental e traga discussões para fortalecer mesmo. Eu acho que criar musculatura é uma expressão muito boa. E hoje você dá consultoria para restaurante? Hoje eu não consigo dar muita, porque, né, eu não tenho ainda uma equipe. Muitas vezes eu, né, me associo com pessoas que, né, eu sei que o Ferretti é um deles, muitas vezes. Mas sim, quiser que dê uma olhada nos números, né, na estratégia, né? Eu muitas vezes trabalho mais na parte estratégica, que é como eu posso, né, dedicar mais atenção, porque, né, é mais Dá seus contatos pra gente aí. Quem quiser te encontrar, conhecer. Me encontrar no Instagram é mtraldi, M de Marcelo, TRALDI. O meu celular é 11 98123 5665. Porra, fácil. Fácil. E é isso. Legal, cara. Valeu mesmo, brigadão. Que isso, imagina. Só finalizando, galera, no dia 14 e 15 de outubro a gente tem Jornada Sebrae Finanças, 21 e 22, Gestão de Pessoas, também com o Sebrae, Marketing no 28 e 29. 29 a gente tem o 21º Encontro de Negócios. Já temos palestrante, quem que vai vir? Turma, boa. E já vai começar o Barimbar? 31 de outubro, Festival Barimbar. Vamos ter melhor chopp, melhor drink, melhor petisco. Petisco e drink. Chopp não, chopp tinha que ter o mais gelado, pô, Barimbar. Não, maravilha. Marcelão, obrigado. Imagina, prazer. Galera, valeu, fiquem com Deus e bora voar.